Pais e irmãos, nesse vídeo a gente vai falar sobre maldições hereditárias. Elas existem realmente ou elas são apenas invenções das pessoas? Será que a partir do momento que a gente aceita Jesus e a gente abre mão da nossa vida anterior, da nossa vida mundana, todo o escrito de dívida não é realmente rasgado, jogado no lago do esquecimento? A gente ainda é culpado dos pecados dos nossos pais? Vamos dar uma olhada nisso na Bíblia. O povo de Deus, os judeus, na época eles acreditavam nisso. Inclusive na época de Jesus. Né? Tem aqui uma passagem no livro de João, capítulo 9. Eu vou ler do versículo 1 ao 3 para vocês entenderem. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestassem nele as obras de Deus. Então, Jesus está explicando que não houve pecado nem pelo rapaz e nem pelos pais dele. Só que, nesse caso, ia ser feita a libertação para que se manifestasse as obras de Deus. Tá, mas isso não responde a pergunta. Isso só diz que o povo também acreditava que existiam maldições hereditárias, né? Então, lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, a gente vai entender por quê. A partir do versículo 1, eu vou ler do versículo 1 até o 4 e depois o versículo 20. Diz o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor. Que tendes vós, vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo... Bom, até aqui o povo acreditava que aquilo que os pais faziam de errado passava para os filhos também, né? Porque no Antigo Testamento você vai ver lá nos 10 Mandamentos que eu sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Mas ele visita também até a 1000ª geração daqueles que o amam, né? E esse mandamento específico está falando de idolatria. Idolatria. Depois você dá uma lida lá nos 10 Mandamentos que você vai confirmar isso. Tá? A visitação da iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração está falando de idolatria. Ok? Então, continuando, o povo acreditava que tinha maldição hereditária mesmo. Aí, já no versículo 3, olha o que o profeta diz. Falando segundo a vontade de Deus, tá? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis esse provérbio em Israel. Deus está mandando o profeta exortar o pessoal para não falar mais esse provérbio. Pois todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. É a Bíblia que está dizendo. A alma que pecar, esta morrerá. Mas tá bom, Gleison, isso ainda não diz que não existe maldição hereditária. Então vamos lá para o versículo 20. Depois você pode ler o capítulo inteiro, inclusive é importante que você faça isso. O versículo 20 do capítulo 18 de Ezequiel diz o seguinte: A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Simples assim. É a Bíblia que determina que não existem maldições hereditárias. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma do que pecar, esta morrerá. O pai não levará o pecado do filho e o filho não levará o pecado do pai. Agora, algumas pessoas podem achar estranho, porque, por exemplo, numa determinada família, muitas pessoas morrem de um mesmo, por exemplo, de acidente de carro. Morreu o avô, morreu o pai, morreu o filho, todo mundo morre nesse sentido. As pessoas dizem, tá vendo, existe maldição hereditária. É claro que é muito mais fácil você acreditar numa história que te contaram do que na Bíblia, né? Inclusive tem muito crente que acredita nessas histórias e simplesmente deixa de lado o que a Bíblia está dizendo. Só que eu penso o seguinte: se eu fosse o inimigo, se eu fosse o demônio, eu ia tentar descreditar a palavra de Deus o tempo todo. Então tem ações do demônio, por exemplo, que ele vai fazer destruir a vida de famílias que dão brecha, infelizmente, simplesmente num determinado tipo de acidente. Todos vão morrer da mesma forma. E aí fica fácil de você acreditar que existem maldições hereditárias. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz a mesma coisa. A alma do que pecar, esta morrerá. O pai não levará o pecado do filho e o filho não levará o pecado do pai. Está na Bíblia. Não tem margem na Bíblia para a gente acreditar em maldição hereditária. Quando você aceita Jesus, todo escrito de dívida na sua vida é rasgado e jogado no lago do esquecimento. E o inimigo só age na sua vida se você der brecha. Que Deus te abençoe.